doutora Ideli, dermatologista, e hoje vou dar seguimento aos nossos vídeos falando sobre tipos de queda de cabelo. Hoje o nosso assunto é sobre alopecia androgenética. O que é alopecia androgenética? A alopecia androgenética é a alopecia mais comum no homem, né? Apesar de que ela também pode acontecer na mulher, principalmente após a menopausa. Para eu ter alopecia androgenética, ela é geneticamente determinada. Então, assim, se você tem familiares de primeiro grau até de segundo grau com alopecia androgenética, você tem uma chance enorme de também desenvolvê-la. Para eu ter alopecia androgenética, eu vou depender de 3 fatores. Testosterona, que é o hormônio sexual masculino, uma enzima chamada 5-alfa-redutase e também de receptores de receptores de androgênio no local onde vai acontecer. No couro cabeludo, por exemplo, a gente tem essa enzima 5-alfa-redutase e o que ela faz? Ela transforma a testosterona em dehidrotestosterona, que é uma forma muito potente de testosterona, que vai se ligar ao receptor de androgênio lá no nosso folículo piloso, onde é produzido o nosso pelo, o nosso cabelo, e vai criar o que a gente chama de miniaturização folicular. Lembra que no nosso ciclo de cabelo, ele passa da fase anágena de crescimento para fase catágena, que é onde ele vai miniaturizando, vai ficando piquititinho até ele cair, ele vai ficando fino, se afilando até ele cair e ter a fase telógena, que é de queda. Então, isso é o que vai acontecer no folículo. Ele vai ficar fininho, cada vez mais fininho até ele cair. E isso é contínuo, né? Isso é para a vida inteira. Por isso que na alopecia androgenética a gente vai tratar sempre. Em termos de gravidade, assim, quanto mais cedo a alopecia androgenética se instala, mais a chance de ser um quadro total até de alopecia. Então, assim, se aos 17 anos o rapaz já apresenta, começa a ter umas entradinhas, é importante que a gente comece o tratamento cedo pra gente impedir. Não que a gente consiga curar isso, a gente não vai conseguir porque é geneticamente determinado, mas a gente vai tardar, a gente vai fazer com que a gente vai inibir a progressão, vai fazer com que a queda seja mais lenta, né? E o que a gente usa para fazer isso? Tem uma medicação chamada finasterida, que eu acho que muitas pessoas que têm alopecia androgenética, eles conhecem, né, esse tipo de medicação. A finasterida, ela age inibindo a enzima 5-alfa-redutase, então ela inibe a transformação da testosterona em dehidrotestosterona, mas a testosterona, sem ser transformada, ela continua fazendo as suas funções, porque a testosterona é um hormônio extremamente importante, principalmente para o homem, mas também a mulher. Ela tem uma quantidade bem menor, mas ela tem, porque a testosterona é um hormônio sexual masculino e ele age na libido, ele age na força, ele tem várias funções. Então, quando a finasterida faz isso, ela impede que se forme a forma potente que vai agir na queda capilar, mas ela não impede a função da testosterona nas outras funções dela, ela só impede a transformação, né? Uma outra medicação. Então, como a gente usa a finasterida? A gente usa por um longo tempo. Às vezes, quando o paciente está bem, a gente interrompe um pouquinho, mas a gente sabe que é geneticamente determinado e vai voltar. Então, assim que a gente percebe que já está começando a dar sinais de novo, de que está ficando bem fininho o cabelo, a gente reintroduz o tratamento. Uma outra substância extremamente usada, assim, muito conhecida, é o minoxidil. O minoxidil é um vasodilatador e onde ele atuaria no tratamento? Ele sendo um vasodilatador, acredita-se que ele aumenta o aporte de nutrientes para o folículo. E havendo um aumento de aporte para o nutriente, a gente consegue produzir mais células. Então ele ajuda ali a evitar que é uma fase que o pelo passe da fase anágena para catágena, ele aumenta o número de pelo na fase anágena, que é o cabelo bom, é o do fio bom, o fio grosso, o fio que cresce. Ele age ali e ele pode ser usado de 1 a 2 vezes por dia e pode ser usado continuamente, tá? Porque, como eu disse, é um processo genético e ele vai estar presente na vida da pessoa durante toda a vida, né? Existe também uma medicação que é o alfa-estradiol. O estradiol, ele é um hormônio feminino.
Mas ele tem a parte beta e a parte alfa, elas são diferentes. O alfa-estradiol, ele age mais inibindo também a 5-alfa-redutase, né? Mas ele não, por exemplo, o homem pode usar, porque ele não tem a potência que o beta-estradiol tem como o hormônio feminino. Então, ele pode ser usado por homens, apesar de ser um hormônio feminino, ele pode ser usado, ele não vai ter influência do que o outro hormônio feminino tem no homem. Ele pode ser usado porque ele age localmente, então não tem problema usar. E existem outras medicações. Na mulher, como geralmente acontece na menopausa, ou então se ela tem síndrome dos ovários policísticos, também pode dar alopecia androgenética na mulher, a gente usa antiandrogênios. O que são antiandrogênios? São hormônios que vão competir com o androgênio. Como a gente disse que depende dos receptores, né? Então, o que o antiandrogênio faz? É um hormônio que vai agir competindo lá nos receptores. É como se fizesse uma dança de cadeira. E em vez de, naquele receptor, chegar a dehidrotestosterona, que é a forma potente de testosterona e que vai fazer cair o cabelo, aí em vez de ir ela, vai o hormônio antiandrogênico, né? E impede que a dehidrotestosterona se ligue naquele receptor e faça a miniaturização folicular. É assim que ele age, né? Então é um tratamento que também vai ser a longo prazo, mas a gente usa mais esse tratamento nas mulheres mesmo, né? Então é o que a gente faz. Mas é assim que a gente cuida da alopecia androgenética. É sempre importante que ela seja cuidada desde o início, ao menor sinal de que ela possa acontecer. Se tem um histórico familiar importante, a gente já entra com o tratamento, para a gente não deixar progredir, porque assim como para nós mulheres o cabelo é super importante, o homem também admira e estima o cabelo dele, e ele também às vezes sofre, apesar de que os homens calvos, né, nós mulheres até gostamos às vezes, né, mas às vezes eles gostam do cabelo dele, eles querem ter o cabelo dele, e a gente vai tratar, se isso é uma coisa que os incomoda, né. É isso que eu quero falar sobre a alopecia androgenética, e vou voltar a minha frase que eu sempre digo para vocês não esquecerem mesmo: a beleza mais linda é a que você vê quando olha no espelho. Não se esqueça, a sua é a mais linda.